Nós somos insignificantes. Essa é a principal mensagem hoje. Nós somos um grão de areia. Por que é importante, de vez em quando, a gente parar para pensar sobre a nossa insignificância, né? O nosso ego, e aqui eu falo o ego humano também, né, da nossa espécie, a gente tem uma tendência de achar que a gente é mais, que a gente descobriu mais, inteligência artificial, né? Isso para nossa autoestima humana, uau! E algumas vezes a realidade mostra outras coisas, né? A concentração de renda, a fome no mundo. E aí nessas horas o nosso ego diminui um pouco pensando, puxa vida, a gente não evoluiu tanto quanto espécie. Então a gente oscila em achar que a gente tem uma super espécie e oscila achando que a gente não deu certo como espécie humana. Mas no fundo, no fundo, nós somos um grão de areia flutuando no universo. E eu gosto de ter esse bate-papo nas palestras que eu dou nas empresas, porque dimensiona os nossos problemas. E eu digo isso que é muito equivalente a você fazer um zoom out. A gente tem um zoom in, somos humanos, e um zoom out a gente passa a ser apenas uma espécie. Então, no zoom in, a gente é ser humano, nós, eu e você, a gente só pensa na nossa espécie. Quando a gente faz um zoom out e a gente vê a Terra ficando pequena e o universo, e começa a entender um pouco mais do que a gente consegue entender em 2026, a gente entendeu algumas coisas. O Sol tem 5 bilhões de anos, um pouco menos do que isso, que calculam. A Terra, um pouco menos que isso. As espécies vivas, seres unicelulares, eles têm aqui presença em 3,5, 3 bilhões de anos. Aí varia muito a, a precisão da ciência, dos estudos das linhas científicas. Espécies de mamíferos, dinossauros, a gente vai estudando ali, né? Os milhões de anos que vai chegando, até chegar na espécie humana que tem seus 400 mil anos. 400 mil anos em termos evolutivos, se a gente fosse pensar na vida da Terra, né? Um ano todo fosse um ano a vida da Terra. A Terra tivesse um ano de vida. A espécie humana aparece nos últimos segundos dos últimos dias desse ano que é a Terra. Então a nossa espécie humana ela é uma espécie frágil nesse sentido, porque ela é muito recente. Ela não é uma espécie que se garantiu como que vai permanecer. A gente sabe que houve extinção de várias espécies, então a gente está numa luta pela sobrevivência aqui, não tenha dúvida disso. Como sempre foi. Nessa luta pela sobrevivência, quando a gente observa desde aqueles organismos unicelulares que surgiram nesse planeta, as principais respostas dos seres vivos que se movimentam é lutar, paralisar ou fugir. Lutar, você luta, ou você fica paralisado, você finge que é uma pedra e a sua ameaça passa, você se esconde, ou você foge. O seu, se fosse um bicho da natureza, o leão já avistou ali algo que ele quer, uma zebra, e ele vai atrás dessa zebra. Essa zebra, quando percebe que ela é alvo, ela vai fugir. E é isso. E existem vários mecanismos de defesa que as espécies vão criando, né, a camuflagem e outros, para poder diminuir a chance de serem atacadas e com isso perpetuar mais a espécie. Então esse DNA nosso de ansiedade, estresse, ele é um DNA que ele dificilmente vai ser mudado em 2026. A gente pode ter, por exemplo, manejos com psicoterapia, manejos com apoio medicamentoso para estresse e para ansiedade, mas a gente precisa entender que esse estresse e ansiedade não é do mundo moderno, ou que está aumentando com o mundo moderno. O estresse e a ansiedade ele faz parte não só da humanidade, mas pelo menos nesse planeta, faz parte da neurobiologia, né, de como se constituiu esse planeta em todas as espécies. Porque o estresse e a ansiedade, de certa forma, com essas respostas de lutar, paralisar ou fugir, trouxe essas espécies em termos evolutivos. Deve funcionar de algum jeito, porque se não funcionasse, não estaria tão solidificado e tão presente. Para vocês terem uma ideia, a nossa região cerebral que mexe com essa parte de resposta, de sobrevivência, de lutar, paralisar e fugir, que entra no cérebro límbico um pouco mais para baixo, e olha que eu nem sou médico, mas estou aqui explicando um pouco daquilo que eu estudo. Mais para baixo ali, na região mediana do nosso cérebro límbico, de respostas, ele tem paralelos em outras espécies, então estruturas como a amígdala cerebral, você deve ter escutado falar, não é essa amígdala, a amígdala cerebral lá dentro, que são como se fossem duas amêndoas, e elas processam estímulos de ameaça, são elas que dão a resposta do nosso cérebro da sobrevivência. Ela é, quando você estuda um pouco mais sobre cérebro de sobrevivência, ansiedade, estresse, a amígdala cerebral com certeza é algo que você vai ler sobre.
ela tem uma maturação aí em outras espécies entre 200 e 300 milhões de anos. Ou seja, a gente tem uma parte do nosso cérebro, partes, que já foram testadas em outras espécies por 400 milhões de anos. E aí chega a espécie humana, 400 mil anos, uma espécie que é uma poeira, nesse contexto universal, menos que uma poeira. Tem 400, 300 mil anos, o neocórtex, que é uma camada do cérebro não presente em outras espécies. Digo neocórtex mais para cima, que é do ser humano mesmo, não de outros primatas. E a gente está operando esse neocórtex, que tem um pouco mais de consciência, é um cérebro um pouco mais lento, é um cérebro que, por exemplo, me escuta a 400 milésimos de segundo, você pega um segundo e divide em 1000, 300 a 400 milésimos de segundo ele me escuta. E o cérebro da sobrevivência, o cérebro primitivo, ele funciona de 20 a 40 milésimos por segundo, ou seja, 10 vezes mais rápido. É como se tivesse dois vocês aí. Um você que está me escutando, 400 milésimos por segundo, e um outro você que está processando tudo que eu estou falando, numa outra lógica, numa velocidade absurda de 30 a 40 milésimos por segundo. Esse cérebro tem muito mais tempo de vida, de maturação na Terra. E é dali que está a sede da sede, né? Onde mora a nossa ansiedade e o nosso estresse. Fica difícil imaginar que a gente vai zerar isso no nosso organismo. A gente pode achar ferramentas de manejo. Como eu falei, a psicoterapia, apoio medicamentoso com seus efeitos colaterais, porque apoio medicamentoso não tem como não trazer efeitos, mas quando bem manejados, super de sucesso, né? A evolução científica da química aí nas últimas décadas do ser humano, as medicações são fantásticas. Meus amigos psiquiatras e psicólogos que trabalham comigo em projetos em paralelo perfeitos para isso. E existe também, aí que eu entro, nesse guarda-chuva de saúde mental, que é a meditação e práticas contemplativas. E quando eu digo práticas contemplativas, porque não é só a meditação. Existem vários exercícios que você pode fazer durante o seu dia, numa reunião, antes de uma prova, no meio de uma prova, no dia anterior, quando você for dormir, antes de fazer uma prova, uma reunião importante, ou uma audiência para quem se mexe com isso, ou um médico, uma grande cirurgia, uma grande prova de residência, um atleta que trabalha comigo, os atletas olímpicos, que eu trabalho com alguns que trabalham em performance absurda, em momentos pontuais, né? Você treina 4 anos para entregar naqueles 2 minutos, naquele dia, naquele horário que o Comitê Olímpico decidiu que você vai fazer a sua prova. Alguns esportes nem tem como fazer 3 tentativas, é uma só, tipo natação. Então aquela pressão de uma pirâmide invertida, né? Aquela pressão toda naquele micro momento, e aí é estresse e ansiedade, se não manejados, faz com que a gente vê ginástica olímpica, a gente vê atletas fantásticos que em determinado dia caem de cara, caem de lado, assim, no meio de uma rotina. Não porque não sabem, não treinaram, treinaram extensivamente, têm talento para isso, vivem para isso, literalmente vivem, é uma vida de dedicação total, mas que na hora da prova não entregam. Por quê? Porque esse estresse, essa ansiedade entra no jogo. E aí mostra a nossa insignificância, no começo do nosso vídeo. Que ele fala mais alto do que a gente quer que ele fale. Ele está mais presente porque nós somos bichos, racionais, nós somos bichos, vivemos dentro de um contexto de evolução do universo, fazemos parte de um planeta, somos uma espécie dentro de um planeta. Um planeta constituído muito em cima de ansiedade e estresse como ferramenta de sobrevivência. É isso. Então a Olimpíada fica em segundo plano, tudo fica em segundo plano, o que vem primeiro é isso. Agora existe uma boa notícia. A gente tem como tirar o nosso cérebro da sobrevivência e trazê-lo para o cérebro que eu chamo de cérebro da presença, que é o cérebro que o mundo moderno mais demanda hoje em dia. O cérebro de sobrevivência funcionava bem lutar, paralisar, fugir, mas envolvendo vida ou morte. Nossos assuntos no dia a dia, uma final olímpica, uma grande cirurgia para o médico, uma liderança numa corporação, são demandas de ser pai e mãe, puxa vida, que requer muito da gente, são demandas que não são vida ou morte, né? Nós não estamos na linha de frente de representar um país, uns militares que literalmente estão lidando com vida ou morte. A gente está lidando com dia a dia, respostas empáticas, entender o nosso contexto, ser paciente. Onde você ser essas coisas, você cresce numa carreira, né? Geralmente você vai encontrar no topo de liderança pessoas que têm um manejo de uma inteligência emocional, de conseguir manejar esse estresse, essa ansiedade por vias X, pode ser medicamentosas, psicoterapia, práticas contemplativas ou outras, que faz com que aquela pessoa se sobressaia no manejo de estresse e da ansiedade
e ela vai prosperar mais no mundo moderno. É como se o mundo moderno estivesse precisando de postos de trabalho de pessoas com mais inteligência emocional de novo, pessoas que estão com o cérebro mais na presença e menos na sobrevivência. Me parece ser essa a tendência, mesmo porque os trabalhos mais que requerem menos presença, são trabalhos que podem ser mais mecânicos, eles estão sendo feitos por máquinas. Então está sobrando, né, o que sobra hoje em dia para o ser humano, o que vem sobrando, são trabalhos menos braçais e trabalhos mais estratégicos, de pensar em processos, repensar caminhos, estratégias de criatividade. São demandas que requerem que a gente saia desse lugar de sobrevivência, de onde estamos imersos e somos feitos disso, para, quem sabe, na espécie humana com o neocórtex, conseguirmos ficar mais operando no cérebro da presença. Só que tem uma outra notícia. Essa notícia não é boa. A anterior foi boa, que a gente consegue trazer de cá para cá. A questão é que, assim como o condicionamento físico, quando você fica um mês sem fazer exercício físico, você pede rapidamente condicionamento físico. Quando você traz o seu cérebro da presença e requer micro esforços diários aí, como se fosse uma ginástica, com micro práticas contemplativas dimensionadas para isso, você tira da sobrevivência e traz para a presença. Mas o estado natural não é o da presença, é o da sobrevivência. Então, se você para de fazer, não tem disciplina, você não esquece de fazer, vai deixando de fazer, você vai automaticamente voltando para o cérebro da sobrevivência. E esse movimento é algo que eu vejo muito nos atletas que eu trabalho. Eu trabalho com o Bruno da seleção de vôlei desde 2012, a gente está em 2026. Faço as contas aí de quanto tempo que não tem isso. Fora outros atletas de alta performance, grandes empresários, executivos que eu trabalho. E o que eu vejo é isso. As pessoas, quando me conhecem, vão aprender essa ginástica, exercícios de práticas contemplativas. A meditação é uma das práticas finais, e pode ser que você não chegue lá e nem queira, mas você vai ficar nas pressas, que você faz com o olho aberto, exercícios que você pode fazer no dia a dia. E aí vem uma melhora de performance, né? Eu trabalhei com atletas da NBA que começam a melhorar a performance. Porque você saiu da sobrevivência e trouxe para a presença. Só que uma semana, quer ver mais série, não quer mais fazer os exercícios, ele cai na adesão dos exercícios, aí o cérebro volta para a sobrevivência. Ele começa a ter mais oscilação nos jogos, aí ele volta para as práticas. É como se o caminho natural fosse mesmo da sobrevivência e não fosse da presença. É isso, teremos que nos esforçar a vida toda para nos mantermos no cérebro da presença. Não tem como. E eu vejo, por exemplo, eu faço psicoterapia e eu faço uso de medicação. E eu percebo que as práticas contemplativas, elas complementam muito bem a psicoterapia e o apoio medicamentoso para a gestão de estresse e ansiedade. Elas entram como, para mim, me trazem um lugar de criatividade, de calma, até no meu manejo com as minhas filhas, no dia a dia, e nas épocas que eu oscilo, também eu sou um ser humano, a gente gosta de apanhar para aprender, eu oscilo nas minhas práticas, na adesão das minhas práticas, oscilo pouco hoje em dia, já oscilei mais. Eu já vejo piora do meu sono, aí eu me vejo mais irritado, mais cansado, menos criativo, dando murro em ponta de faca. E quando eu entro e volto para as minhas práticas contemplativas, de construção de presença, que é a minha técnica desprovida de religião, que pode servir para todo mundo. Ela é uma prática universal, por isso que eu entro em seleções olímpicas, acompanhado aí de médicos e psicólogos, porque é uma prática desprovida de religião. É um método meu, que eu chamo método Milan de construção de presença, mas isso eu explico no outro vídeo. E a gente consegue, então, ver uma melhora brutal quando você faz a adesão a essas práticas. Fica aí essa informação para você.